Você já parou para pensar se os eventos descritos no Apocalipse são simbólicos ou acontecerão literalmente diante dos nossos olhos? Neste trecho poderoso do podcast Inteligência Limitada, o pastor Lamartine Pozzella e Daniel Lopes mergulham em uma das passagens mais impactantes da Bíblia, a abertura dos 7 selos, o arrebatamento e o julgamento de Deus sobre o mundo. Eles explicam como a autoridade sobre a terra, perdida por Adão e entregue a Satanás, será retomada por Cristo. E mais, falam sobre os sinais, os juízos, os planos da elite global para fugir da ira divina, e até levantam reflexões sobre empresas como a de Elon Musk, que podem estar envolvidas nessa tentativa desesperada. Prepare-se para uma visão clara, direta e instigante sobre o que está por vir no fim dos tempos. Assista agora esse trecho impressionante, tire suas próprias conclusões e comente sua opinião. O Apocalipse descreve a abertura de selos, o toque de trombetas e o derramar de taças da ira de Deus. Esses eventos são simbólicos ou devemos esperar manifestações literais no mundo físico? Quer responder primeiro, Daniel? Pode ficar à vontade, pastor. Tranquilo. Bom, o livro de Apocalipse fala de 7 selos. Começa no capítulo 4, capítulo 5, João ele é arrebatado, ele está na presença do trono de Deus, e ali ele ouve alguém dizer: quem é digno para... Deus está sentado no trono segurando um pergaminho selado por fora e por dentro com 7 selos. O que é este tempo, o tempo da grande tribulação? O tempo da grande tribulação é o tempo em que Jesus vai tomar de volta o controle do mundo das mãos de Satanás. Quando o homem pecou, ele entregou para Satanás a autoridade sobre o mundo. Aquilo que Deus deu para o homem, que ele deveria dominar sobre o mundo, deveria crescer, multiplicar, ele perde essa autoridade e passa para Satanás. Isso fica evidente quando Jesus diz: vem aí o príncipe deste mundo e eu não tenho nada com ele. Ele está dizendo que o diabo é o príncipe desse mundo. Depois, também quando Jesus ele é tentado lá no capítulo 4 de Mateus pelo diabo, na terceira tentação, Satanás oferece: se você prostrado me adorar, eu vou te dar os reinos desse mundo. Jesus disse: não, eles não são teus. De fato, estavam na mão dele. Mas aquele pergaminho, aquele livro, né? Para a gente chama de livro, mas era um pergaminho selado por fora e por dentro, é uma escritura de propriedade. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, a partir de agora, o reino deste mundo será do Cristo. Jesus vai tomar de volta esta autoridade que era do diabo, vai voltar de volta para ele, e depois ele inclusive vai reinar os 1000 anos aqui na terra. Portanto, esses 7 selos são símbolo de 7 elementos concretos de juízo que acontecerão na terra. E são 3 setes de juízos. 7, quando eu estou dizendo, não é só o número 7, mas é na palavra em inglês, né? São 3 grupos de juízo. Os 7 selos, os 7 trombetas e depois as 7 taças. Eles são cada vez mais duros, que vão provocar destruição e morte na terra. Até que no final, lá no capítulo 19 de Apocalipse, na batalha do Armagedon, Jesus Cristo vem descendo sobre a terra para destruir todos os seus inimigos, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e prender Satanás por 1000 anos, para que ele, durante 1000 anos, ele possa governar na terra com justiça, equidade e juízo, para que o mundo saiba o que é realmente ser dirigido por Deus e o que é um mundo de paz, né? De justiça através do governo de Cristo. Então, na minha opinião, são 21 juízos que vão se tornando cada vez mais poderosos e cada vez mais tomando. Muita gente vai falar: poxa vida, mas Deus ele é tão bom, por que ele está permitindo? Porque claramente Deus está agora julgando o mundo que escolheu rejeitar a sua oferta de graça e de misericórdia. Tanto isso é claro que tem um determinado momento que as pessoas vão fugir para os montes
E ali, literalmente, eu creio que são os bunkers, né, que estão sendo criados aí pelos bilionários, onde as pessoas vão dizer: livrai-nos da ira daquele que está sentado do trono e do cordeiro. Quer dizer, a humanidade saberá que o juízo vem de Deus, mas o Apocalipse diz: mas não se arrependeram para dar glória a Deus. Ou seja, as pessoas elas estarão reconhecendo que o juízo está vindo de Deus, porque o governo do anticristo, muita gente pensa que é só o anticristo que vai perseguir e matar. Não. O maior juízo virá do próprio Deus. E Deus vai estar mostrando, assim como na época do Egito, Faraó resistia a Deus, Deus mandava uma praga. E a praga acabava com os egípcios e o povo judeu era guardado. Nesse período, Deus vai fazer coisas assim, estabelecer o juízo, até que no final ele vai descer, né, lá na Batalha do Armagedon, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai ter um grande terremoto e todos os inimigos de Deus vão ser mortos. E aqueles que se mantiverem vivos, eles vão poder entrar no milênio para viverem o governo de Cristo de paz de 1000 anos, o verdadeiro governo de paz, não o proposto pelo anticristo, mas aquele que Jesus vai fazer. Mas, na minha opinião, eles são juízos literais, acontecem na terra, são juízos na natureza. A Bíblia diz que vai morrer metade da população do mundo. Primeiro morre um quarto, depois morre um terço. Então, se pegar, vamos supor que a humanidade tem 8 bilhões, um quarto de 8 bilhões são 2 bilhões, sobra 6. Depois morre mais um terço de 6 mais 2, ou seja, morrem 4 bilhões. Para quando tinha 8, vai ser metade da população, vai se reduzir com as catástrofes, com as guerras, com as mortes e pandemias e tudo mais. Mas são juízos para que o mundo seja trazido de volta para as mãos de Cristo. Então, essa quebra dos selos é uma quebra para que a escritura de propriedade da terra volte para as mãos de Cristo, né? Por isso que Deus entrega aquele livro para Jesus no momento em que João tá vendo aquela cena na sala do trono. Daniel? Sensacional. Muito legal. Eu só queria trazer exemplos práticos disso e provocar estimular, né, abrir aqui uma reflexão. Pensem só, os poderosos do mundo que servem ao mal e recebem do mal poder, dinheiro infinito, acesso à cultura, arte, cinema, educação, economia, esses caras estão programando duas coisas. Primeiro, implementar um governo controlado pelo anticristo. Segundo, se preparar para o juízo de Deus, ok? E aí você pensa, os caras com dinheiro infinito, tecnologia infinita, ciência da mais alta patente, Vale do Silício. Vamos supor que lá no Vale do Silício, os caras da alta tecnologia, muitos ali servem a Lúcifer. Em que eles estão preparando? Tecnologias para dominar o mundo e tecnologias para se proteger dos selos, das trombetas e das taças. Então, o que esses caras estão fazendo? Como o querido Lamartine falou, criando bases subterrâneas. Só que qual seria a melhor maneira para ele criar uma base subterrânea, para ele se proteger do juízo de Deus, ou tentar se proteger, porque não vai adiantar? Qual seria a melhor maneira dele fazer isso e dizer que não estava fazendo? Ele criar uma empresa que é para criar túneis. Não, a gente está querendo criar túneis para melhorar o trânsito. Ah, Daniel, cita um exemplo. Uma empresa do Elon Musk que ninguém conhece, chamada The Boring Company, que é uma empresa só de túneis. Dizem que esse negócio, estou fazendo túneis para melhorar o trânsito, é a desculpa para ele usar a sua enorme fortuna para tentar preparar essa elite aí para se proteger na hora que começar a cair, meu irmão. Taça, juízo, trombeta em cima da cabeça deles. Porque Deus vai dar para eles a opção de controlar o mundo, mas depois vai descer um monte de bomba na cabeça deles. E outra coisa, seria tão legal se a humanidade se tornasse uma espécie interplanetária. Vamos tentar montar uma colônia em Marte. A pergunta que eu faço é, será que essa ideia de ir para Marte é também para essa elite aí tentar fugir do juízo de Deus? Eu digo, se for,
não adianta nada, porque não vai resolver também não. Mas será que é isso? Fica a reflexão aí para vocês. Não, muito bom, Daniel. E tem uma coisa que eu sempre perguntei para Deus, eu queria até ouvir o que você pensa disso. Porque se Satanás conhece tanto a Bíblia, ele sabe que no final ele vai perder, por que que ele continua com essa agenda? A primeira possibilidade que eu levanto é: o engano é tão poderoso que engana a si mesmo. É como um mentiroso que mente tanto e acaba acreditando na sua mentira. Então, de certa maneira, talvez ele acredite na possibilidade de que no final ele vai conseguir vencer. Embora ele já tenha sido expulso dos céus uma vez e perdeu. A segunda possibilidade é que o ódio dele é tão grande, a inveja dele é tão grande, o ódio, obviamente, o ódio de Satanás é contra as pessoas que Deus ama. Ele quer destruir as pessoas porque ele sabe que é a única maneira dele ferir a Deus, já que ele sabe que Deus é muito superior a ele. Então, a primeira razão é porque ele talvez acredite no engano, mas a segunda razão é que provavelmente ele sabe que está perdido e fala: mas eu vou levar muita gente comigo. Agora, o que o Daniel falou é uma coisa muito certa. Esses globalistas, eles sabem do que vai acontecer. Embora a narrativa deles seja de desconstruir a Bíblia, eles acreditam na Bíblia mais do que muitos crentes. Sabe, ele citou Helena Blavatsky, Alice Bailey, né, o pessoal da Nova Era, eu estudei muito sobre isso. Eles, literalmente, eles acreditam muito mais no que está escrito do que propriamente muitos cristãos que olham para a gente quando está falando dessas coisas, acham que nós estamos falando de loucuras. Mas eu queria ouvir o Daniel. Você acha que ele acredita na mentira que ele vai contar? Ou você acha que ele sabe da verdade, mas ele fala: eu vou levar o maior número de pessoas comigo? Eu acho que quando Lúcifer caiu e ele arrebanhou um terço dos anjos, ele perdeu um pouco do seu discernimento também, da capacidade mental de analisar entre o certo e errado, o justo e o injusto, a verdade e a mentira. Então ele se torna uma espécie ao mesmo tempo de um psicopata, que é aquele ser que não tem compaixão, mas ele se torna um histérico também, no sentido de que o histérico não acredita no que ele está vendo, ele acredita no que ele sente. Então, se ele sente que ele pode ganhar, ele começa a acreditar nisso. E nesse sentimento ele cumpre a Bíblia, porque a Bíblia diz que ele vai lutar até o final. Então, eu acho que ao mesmo tempo ele tem uma confusão no seu entendimento, por outro lado, ele já sabe que vai perder e quer levar o máximo de almas para o inferno enquanto ele puder. Mas eu acho que tem um detalhe aí que é muitíssimo interessante, que eu acho um dos maiores mistérios da Bíblia, que é quando em Gênesis 6 eles estavam criando a Torre de Babel, e Deus fala: desçamos e confundamos a língua, porque se eles continuarem esse projeto, nada haverá de impossível para eles. Se eles tiverem então, eu creio... unidade, nada será impossível para eles. Então, esse detalhe do nada será impossível, eu acho muito interessante, porque parece que Nimrod, Semiramis e Tamuz, recebendo orientação de anjos caídos, estavam criando algum tipo de coisa que realmente poderia trazer um prejuízo maior para o reino de Deus. E Deus falou: isso eu não vou permitir. Eu creio que quando Jesus fala que os últimos dias serão como os dias de Noé, é porque tem algo semelhante que está acontecendo. É possível, na minha especulação aqui, que a inteligência artificial esteja relacionada a isso. Porque a inteligência artificial poderia... Então, a inteligência artificial, junto com o transhumanismo, né? O Elon Musk já tem falado que o melhor cenário de sobrevivência para o ser humano diante da inteligência artificial é o cenário de fusão do homem com a máquina, né? Tanto com o implante cerebral quanto com o enhancement, que é o melhoramento do DNA e do corpo humano pela máquina. Então eu creio que talvez aquilo que... Já existem experiências de tecidos vivos que estão sendo miscuídos com tecidos tecnológicos, né? Que seria esse hibridismo que gerou a abominação lá em Gênesis 6 com os anjos caídos e tudo mais, que tiveram relacionamento com as mulheres humanas, né? Eu creio que a semelhança dos dias de Noé,
seria isso, né? Esse hibridismo, essa mistura de humanos com máquina, até mesmo com animais, né? Porque tem aqueles que fazem testes também de usar DNA de animais para melhorar, por exemplo, visão, audição, olfato e tudo mais. Então, eu creio que não foi por acaso que a ciência mais célebre, mais famosa do século XX, e a gente, lembrando, século XX é anos 1900, foi a física. Porque aquela física conseguiu, se a gente olha por um caminho bem assim especulativo, esotérico, mais uma vez, alerta de conteúdo altamente louco, especulativo, a física teria aberto portais entre diferentes dimensões, e a teoria das cordas na física já propõe essa ideia, ainda que ela esteja em decadência hoje. Então, eles teriam, com essa física que foi desenvolvida no século XX, aberto esses portais dimensionais para trazer de volta esses seres que estavam aqui na época do dilúvio. E agora, com a genética, a biotecnologia, o genoma, eles estão criando maneiras de criar corpos artificiais para que esses seres, esses anjos caídos, possam atuar e agir aqui na nossa dimensão, tentando implementar esse reino. Mas como eles já sabem que o juízo de Deus, como brilhantemente o apóstolo Lamartine falou, 21 juízos de Deus caindo na cabeça deles, eles estão usando o máximo da tecnologia para tentar frear e se proteger desse juízo. Semelhante ao que eles tentaram fazer com a Torre de Babel. Porque Flávio Josefo traz uma explicação interessante, dizendo que dos propósitos da Torre de Babel era criar uma torre tão alta que, se houvesse um novo dilúvio, eles sobreviveriam. Então, a ideia da Torre de Babel também traz o conceito de como eu posso usar o conhecimento para fugir do juízo de Deus. E eu acho que é exatamente isso que o alto escalão do Vale do Silício está fazendo hoje. E eles estão tentando usar o máximo da ciência para criar algo semelhante àquilo que Deus falou. Tem que parar, porque senão nada haveria de impossível. Tem algo sério sendo construído ali, e eu acho que Deus, mais uma vez, vai confundir as línguas dos homens para impedir esse projeto. Olha, ó, só uma coisinha. Olha aqui a notícia também no Japão, ó. A prova... Dá pra ler aí, Léo? Dá, né? Onde que tá? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Mas eu vou ler aqui, ó. Japão aprova nascimento de embriões híbridos de humanos e animais. É? País é o primeiro do mundo a permitir desenvolvimento completo até o nascimento de embriões com células de duas espécies. A princípio eles estão fazendo isso para criar órgãos humanos em animais para transplante, mas nada impede que essa pesquisa a gente crie umas quimeras, não é não, Daniel? Não, mas você sabe que isso não é de agora. Ah, não? Quando eu fui deputado, eu fui para os Estados Unidos, eu fui da Comissão de Biotecnologia, a discussão era essa. Se eticamente falando, era possível se fazer experiências não só de clones, mas de inserção de material genético de animais para enhance, né, para melhorar os seres humanos. E o próprio Elon Musk, ele vem e fala que a introdução do chip no cérebro e tal é para dar ao homem a capacidade de fazer frente à inteligência artificial que vem. Diante de tudo isso, fica uma pergunta inevitável: estaremos preparados para o que está por vir? Se os juízos descritos no Apocalipse forem mesmo literais, como tudo indica, não haverá banqueiro, plano secreto ou tecnologia capaz de esconder alguém do juízo de Deus. Por isso, mais do que temer o futuro, precisamos buscar discernimento e viver com propósito. Assista, reflita e compartilhe, porque o fim dos tempos pode não ser apenas uma metáfora, mas uma realidade prestes a se cumprir. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esses eventos descritos no Apocalipse são simbólicos ou realmente vão acontecer diante dos nossos olhos? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se esse conteúdo fez você refletir, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder os próximos temas que vão mexer com sua fé e sua visão do mundo. Até o próximo vídeo.